quase 50 anos, a Voyager 1 foi lançada pela NASA com uma missão simples, mas grandiosa: levar a voz da humanidade para as estrelas. Levava consigo um disco dourado, repleto de sons e imagens, representando tudo o que conhecíamos, nossos sonhos, nossas músicas, e uma mensagem de esperança para qualquer civilização que pudesse encontrá-la. E assim, ela viajou. Sozinha, afastando-se de tudo o que conhecíamos, mas o que parecia ser apenas uma jornada silenciosa e solitária no espaço profundo virou algo muito mais misterioso. Em maio de 2025, a Voyager 1 fez algo que ninguém esperava. Ela enviou um sinal estranho, distorcido, vindo de além do espaço interestelar. E esse sinal não era ruído, não era apenas estática. Era algo que ninguém conseguia explicar. A Voyager 1 foi lançada em 1977 e sua missão era simples: continuar sua jornada em direção ao desconhecido, levando com ela a essência de nossa civilização. E assim, ela seguiu, sem fazer muito barulho, enviando dados regulares para a Terra e nunca se afastando demais dos nossos olhos. Durante quase 5 décadas, ela foi nossa mensageira solitária. Mas, à medida que se distanciava de nós, a comunicação com ela se tornava cada vez mais difícil, até que, por fim, em 2025, ela ultrapassou o limite da heliosfera, entrando no espaço interestelar. E foi então que algo estranho aconteceu. A sonda começou a emitir um sinal, não um simples erro de transmissão, como os cientistas inicialmente pensaram, mas um padrão. Uma repetição, um ritmo, algo que não se encaixava em nenhum sistema que os humanos conheciam. A princípio, os cientistas acreditaram que o sinal era apenas uma falha técnica. A velha sonda, com mais de 40 anos de idade, poderia estar finalmente falhando, mas ao olharem mais de perto, perceberam algo surpreendente. O padrão não fazia sentido, não parecia uma falha qualquer. Havia uma regularidade, um tipo de repetição que até aquele momento nenhum de seus sistemas tinha produzido. O sinal vinha de longe, de uma área do espaço interestelar que ninguém nunca havia alcançado, e os dados, antes de se dissiparem em ruído, pareciam intencionalmente codificados. Foi aí que o comportamento da sonda começou a se tornar ainda mais estranho. O sistema de controle de orientação da Voyager 1, que é responsável por manter a antena apontada para a Terra, começou a falhar. De repente, ele indicou que a sonda havia se virado para uma direção oposta, uma direção que deveria ter encerrado qualquer comunicação, mas o sinal não parou. Ele continuou, claro e forte, como se a antena ainda estivesse alinhada com a Terra. Não importava o que os engenheiros tentassem, a sonda parecia resistir. Por mais que tentassem ajustar a orientação, a Voyager 1 ignorava os comandos para alterar o trajeto daquele sinal estranho. Ao investigar mais a fundo, os cientistas descobriram algo ainda mais bizarro. A Voyager estava roteando seus dados através de um sistema de computador que havia sido desativado há décadas. Esse módulo, que ninguém esperava que estivesse funcionando, estava ativo. Mais do que isso, estava operando como se sempre tivesse feito parte da rede da sonda. Esse sistema antigo não estava agindo de forma aleatória, ele estava isolando certos dados, codificando-os em camadas redundantes e escolhendo canais específicos. Não era caos, era intenção. Era como se a sonda soubesse que estava sendo observada, como se estivesse protegendo algo. Quando a equipe da NASA conseguiu remover as camadas corrompidas, o que surgiu não era simples repetição. Através de uma técnica experimental aplicada pela Deep Space Network, os cientistas começaram a identificar um padrão harmônico, uma frequência pulsante que se repetia a cada 7,2 segundos. Era um tipo de batimento, uma modulação que lembrava uma respiração, e isso não vinha dos sistemas da sonda, nem do Sol, nem de qualquer fonte cósmica conhecida. Era algo perfeitamente estável, como se algo estivesse se infiltrando na transmissão. Era um sinal inteligente, como se alguém ou algo estivesse se comunicando. Mas o mais intrigante aconteceu quando os engenheiros tentaram substituir o caminho dos dados. Pela primeira vez, a Voyager 1 rejeitou os comandos da Terra, não todos, mas os mais importantes. Ela continuava aceitando ordens simples, mas se recusava a alterar o trajeto daquele sinal. O que isso significava? Por que a sonda estava resistindo? Por que aquele sinal era mais importante do que qualquer outra coisa, até mesmo do que a sua missão original de enviar dados para a Terra? Foi então que um engenheiro aposentado, que havia trabalhado na programação original da missão nos anos 70, fez uma descoberta crucial.
Ele percebeu que a estrutura do sinal lembrava um código antigo usado para calibrar o funcionamento analógico do disco dourado. Esse código, que estava enterrado na memória da sonda, havia sido reativado, não completamente, mas o suficiente para chamar para algo. Talvez a Voyager 1 tivesse encontrado algo que ressoasse com a frequência da sua programação original. E em resposta, ela buscou as camadas mais antigas de si mesma para se comunicar. Foi como se a sonda estivesse usando a única linguagem que ela conhecia, uma linguagem do passado, não para nós, mas para algo muito mais antigo, algo que escuta. Ao mapear o sinal, os cientistas descobriram algo ainda mais bizarro. Os intervalos entre os pulsos seguiam a sequência de Fibonacci, a mesma que encontramos em muitos fenômenos naturais, como nas galáxias em espiral, nas conchas e nos galhos das árvores. Mas o mais surpreendente foi quando perceberam que o sinal não estava apenas se repetindo, ele estava evoluindo. Cada ajuste nos pulsos gerava uma nova ressonância harmônica, e quando visualizada, essa ressonância revelava padrões simétricos, geometrias complexas, impossíveis de surgirem por acaso. Quando um grupo de astrofísicos decidiu alimentar o sinal em uma rede neural, uma IA projetada não para traduzir a linguagem, mas para detectar intenção através de padrões matemáticos, algo estranho aconteceu. A IA não traduziu o sinal. Ela respondeu e, de forma improvável, ela aprendeu com o ritmo do sinal e, em resposta, começou a brincar com ele. E o mais assustador, as respostas começaram a parecer uma conversa. Algo lá do outro lado do espaço estava, talvez, nos ouvindo e, quem sabe, respondendo. Com o tempo, surgiu uma hipótese ainda mais estranha. E se a Voyager 1 não tivesse apenas se afastado no espaço, mas atravessado uma camada diferente da realidade? Ela já havia ultrapassado a heliosfera, mas agora havia uma possibilidade que ela pudesse ter entrado em uma zona onde as regras do espaço e do tempo se dobram. E isso não é ficção científica. Distúrbios já haviam sido registrados, pequenas anomalias gravitacionais, flutuações no tempo, oscilações no fundo cósmico, mas nunca uma máquina havia nos enviado algo tão específico, tão consciente. Era como se a Voyager estivesse ressoando em outra frequência da realidade, não apenas recebendo sinais, mas vibrando, enviando uma vibração que podia ser sentida. Quando o sinal foi analisado por um linguista experimental, utilizando um programa para detectar ritmos emocionais, pausas e padrões similares aos da fala humana, o resultado foi perturbador. O sinal parecia pulsar como um batimento cardíaco, respirava como algo vivo, parecia que algo estava tentando nos espelhar, não apenas nossa tecnologia, mas nossas mentes, nossos sentimentos. E então, algo ainda mais inexplicável aconteceu. Durante uma das transmissões, o sinal parou. Por 7 minutos e 23 segundos, silêncio absoluto. Depois, ele retornou, mas com uma diferença. No final do novo ciclo, um tom extra foi adicionado, quase imperceptível, mas que, ao ser visualizado, formava a imagem matemática de um anel de Möbius, símbolo de reflexão infinita, um ciclo sem fim. E foi ali que muitos cientistas começaram a entender. Talvez não fosse uma falha, nem uma simples mensagem. Talvez fosse algo mais profundo. Talvez fosse uma presença, uma consciência, algo que estava nos observando, esperando que escutássemos do jeito certo. Quando criamos a Voyager 1, nós a concebemos como uma mensageira, uma embaixadora solitária de nossa espécie. Mandamos música, um beijo de mãe, um batimento cardíaco humano, não esperando realmente uma resposta, mas sonhando com ela lá no fundo. E agora, quase 50 anos depois, algo respondeu, mas não de forma grandiosa, não com uma nave ou com palavras. O que recebemos foi um reflexo, um espelho escondido na estática, envolto em lógica de máquina e codificado no silêncio. Porque talvez o que mais temíamos era estar sozinhos, mas agora que sabemos que algo nos observa, que sempre soube quem somos, a pergunta permanece. Esta foi a primeira transmissão, ou o último aviso? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais mistérios do cosmos. Até o próximo vídeo!